pessoal, bora? Bora então, vamos lá. Bom, meu nome é Priscila, para quem não me conhece, eu sou do marketing da Via Nuvem. A Via Nuvem é uma empresa de tecnologia, a gente atua com um software que faz gestão de processos e documentos. Esse já é o 4º treinamento da nossa websérie Cultura de Processos e Transformação Digital, junto com o Emerson Dantas aí. E quando a gente criou essa websérie, a ideia era a gente fazer parte aí dessa divulgação, da gestão de processos e disseminar essa cultura. Então, a gente está com o Emerson aqui e com o Igor, que é da Via Nuvem também, é consultor de implantação, e a ideia é a gente fazer esse bate-papo aí, fazendo um mix de expertise entre todos. Vou deixar eles se apresentarem. Pode começar, Emerson. Você fala melhor de você mesmo. É sempre muito suspeito, né? Falar da gente mesmo. A gente ou atende para muito, atende para pouco, né? Vou tentar. Bom, gente, boa noite. Primeiro, assim, obrigado, Priscila, Igor, pessoal da Via Nuvem, sempre com muito carinho que me recebem, né? Essa parceria que a gente já está aí, acho que mais de um ano, né, Priscila? Sim. A gente junto e tem dado muito certo, né? A gente tem conseguido aí divulgar bastante coisa sobre BPM. Bom, me chamo Emerson Dantas, eu me autotitulei nerd de processo e as pessoas me conhecem como nerd de processo. Bom, lá, sou matemático de formação, fiz MBA em gestão de negócios, mestrando em administração pela Universidade de Angers, na França. Trabalhei com gestão de processo um pouco mais de 10 anos. Acabei me especializando em implantação e gestão de escritório de processos, montagem de framework. Hoje eu ensino muito a transformação de processos e gerenciamento de processos dentro de programas de MBA. Hoje eu sou professor de 3 programas de MBA no Rio de Janeiro, no IBMEC, que tem a galera do IBMEC aqui da minha turma. Dá um oi aí, gente, galera da minha turma. Tem um monte de aluno aqui. Pessoal do IBMEC, da Veiga de Almeida, do IBMR. E hoje eu ensino muito focado em ensinar como mapear processos em um dia. Né? Então, a gente vai focando muito isso em como mapear processos em um dia e engajando as pessoas nas iniciativas. Bom, é isso. Vou deixar o Igor se apresentar. Boa noite a todos aí, pessoal. Mais uma vez, Priscila, obrigado aí pelo convite. Segunda participação minha nessa série de webinars que a gente está fazendo. É uma honra representar, né, a Via Nuvem como voz aqui, né, porta-voz da nossa empresa. Agradecer também ao Emerson, né, pela disponibilidade dele com a gente aqui, essa parceria que já vem se estendendo já. Bom, contando um pouco de mim, eu entrei na Via Nuvem em janeiro, eu tinha já experiências com tecnologia e processos em outras empresas, trabalhei em banco também, então tive sempre contato com melhoria de processos digitais, e faço parte do time da Via Nuvem de implantação desde janeiro. Hoje eu estou na liderança aí do time, a gente é composto por 6 consultores. Agora, nesse tempo de pandemia, com a demanda crescendo, né, a gente teve que se adaptar aí às novas formas e ferramentas técnicas de atender os nossos clientes remotamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal. Márcia, eu vou passar só algumas orientações aqui antes da gente começar. Vocês não podem compartilhar a tela, não está permitido aqui na configuração, áudio também não. Então, a forma da gente se comunicar vai ser via chat. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta específica para o Emerson ou para o Igor, eu vou pedir para vocês encaminharem aqui na caixinha de perguntas e respostas, que para mim aparece como QA. Que aí a gente consegue fazer o controle mais fácil das perguntas e garantir que todas vão ser respondidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar? Deixa eu compartilhar minha tela Vambora. aqui. Gente, ó, já preparem que eu coloquei no chat... Priscila, se você puder colocar de novo no chat para mim. Tá. Eu vou precisar um pouco da interação de vocês, tá? Vou fazer 2 perguntas para vocês, vou precisar que vocês acessem esse link, www.menti.com.
E lá vai ter um código que vai estar aí no chat para vocês colocarem para a gente trocar, fazer uma interação aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, modo tela cheia. Pronto. Todo mundo consegue ver minha tela? Tranquilo de ver? Beleza. Deixa eu colocar o chat aqui pequenininho, que aí eu consigo dar uma olhada também. Ótimo, gente. Bom, assim, obrigado por todo mundo estar aí participando, né? A gente tem aproveitado muito a pandemia para falar de processos e tem sido um tema muito recorrente a gente falar de engajamento, né? Em vários sentidos do engajamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre time, sobre engajamento, tudo mais. Mas é muito interessante nesse período de pandemia, né? Nesse período de recolhimento, essa mudança de mindset, focando em resultado, e aqueles que não conseguiam medir resultado estão sofrendo agora, porque quando a gente não consegue medir resultado, a gente não consegue gerenciar resultado, né? E aí agora se torna cada vez mais inútil gerenciar a atividade. Focar em microgerenciamento está cada vez mais inútil, porque não serve para nada. De que me serve, por exemplo, medir o quanto que o meu funcionário está sentado na frente da tela? O quanto que isso me serve? Isso me serve para quê? Isso faz melhorar que processo? Nenhum. O quanto me serve eu conseguir medir o quanto meu funcionário está ficando menos tempo na cozinha, ou menos tempo arrumando a casa, ou menos tempo no banheiro. Isso me serve para quê? Para absolutamente nada. Então está cada vez mais claro que o microgerenciamento ele tem atrapalhado muito mais que ajudado. Então eu tenho que começar a focar em resultado. E quando a gente fala de digitalização, ou automação de processos, ou ainda robotização de processos, quando a gente toca nesses assuntos de transformação digital, isso permite com que a organização consiga ter melhor acesso aos dados dos resultados e das entregas que aquele processo gera, né? Então a gente falou no último webinar, né, como engajar a alta gestão, né, como a gente conseguir patrocínio. Agora a gente vai falar como engajar os times na digitalização de processos, nas iniciativas de transformação de processos, tá? Por que a gente traz esse viés da transformação digital? Porque nesse período de recolhimento, a gente tem percebido muitas transformações nas organizações, principalmente no que diz respeito ao digital. Eu já tenho relatos de várias empresas, várias pessoas, tem gente aqui participando com a gente no webinar, que as empresas já declararam home office perpétuo, né? Não volta mais. Por que não volta mais? Você economiza com água, economiza com luz, economiza com aluguel, você economiza com ativo fixo, você economiza com uma série de coisas, pensando em organização, né? E agora a gente precisa ajustar esses processos funcionando de forma remota e funcionando com ferramentas digitais que permita com que todos os processos rodem nesse mundo digital, nesse mundo virtual. Então, tudo que era papel, eu preciso começar a digitalizar isso, né? Os trâmites, você imagina agora, os trâmites não são mais com papel. E é o quê? Antes da pandemia, falava assim, não, vamos continuar com papel. Precisamos do papel. De repente, a gente descobriu que não precisa mais do papel, né? Fala aí para mim se você tem comprado resmas de papel para imprimir em casa, né? E se está fazendo isso, por que você está fazendo isso, né? Eu uso papel porque eu sou meio velho, então assim, vendo meu caderno, eu uso papel no caderno, eu uso o meu Kanban de post-it, agora que eu estou migrando para o Trello, então eu estou fazendo uma transformação digital também em mim em muitos aspectos, né? E isso é muito importante a gente começar a pensar como fazer isso, né? Então vamos lá. Como que a gente engaja os times? A gente vai falar sobre o que é time, o que é engajamento, como engajar as pessoas e identificar um pouquinho dos perfis das pessoas, né? Quem são os sabotadores, quem são os influenciadores, quem são os colaboradores, quem é o pessimista. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dessas pessoas, desses grupos dentro de engajamento, tá? Então vamos lá, o que é time, gente? Uma coisa é quando eu falo, por exemplo, se eu pegar na matemática, eu pego lá os conceitos de grupo, né? Eu pego lá o que é elemento, o que é grupo. O que é grupo? O grupo vai ser um conjunto de elementos que interagem entre si. Isso é um grupo. Opa, cadê? Isso é um grupo. Qual é a diferença disso para um time?
Se eu pegar um exemplo, por exemplo, estamos todos no ponto de ônibus, tá? Nós temos ali um grupo de pessoas que estão no ponto de ônibus. Interagem entre si? Às vezes, né? Mas eu tenho um grupo de pessoas que estão, teoricamente, interagindo entre si, conversando, trocando uma ideia, mas isso não configura um time. Isso pode configurar um grupo. Eu tenho um grupo de pessoas que está no ponto de ônibus. É um conjunto de indivíduos, de elementos que interagem entre si. Mas não necessariamente um time. Porque o que configura um time é que esse time ele tem um objetivo comum. Ele tem um caminho comum. Ele tem uma chegada comum, um resultado comum. Esse é um time. Então, nesse ponto de ônibus, num aeroporto, eu tenho um grupo de pessoas que não é um time, porque não necessariamente elas estão no mesmo objetivo. Cada um está indo para um canto diferente, cada um tem um objetivo diferente a encontrar. Então, o time, ele precisa ser necessariamente, ele precisa ter um objetivo em comum. E esse objetivo em comum é o que vai trazer todo o tempero para o engajamento. Por quê? Num time eu tenho pessoas. Nesse grupo de pessoas, cada um pode ter os seus objetivos pessoais, cada um para um lado. Mas o time tem um único objetivo. E como eu faço para que todas essas pessoas, elas entrem no mesmo caminho e sigam o mesmo objetivo? Aqui é o que da questão de quando a gente trabalha engajamento dos times dentro de iniciativas de transformação, tá? Por quê? Eu preciso, por exemplo, tocar aqui um projeto. Vamos supor, recebemos a notícia da pandemia. Digam para mim, qual foi a primeira coisa que todo mundo fez? Chegou a pandemia. Fala para mim no chat. Cara, recebi a notícia da pandemia, recolhimento social, isolamento, todo mundo em isolamento. Qual é a primeira coisa que a gente faz na nossa cabeça? Medo. Ferrou, que dia acaba. Todo mundo achava que ia demorar tanto. Comprar comida, incerteza, né? Todo mundo achou que ia demorar tanto, por exemplo. Ninguém imaginou que fosse demorar tanto, né? Onde acha o álcool em gel, né? Não se achava em lugar nenhum. Exatamente, 2 meses no máximo. Eu imaginava 1 mês. Não, isso tudo vai ser tranquilo, né? A primeira coisa que a gente faz é negar. O nosso primeiro sentimento é o sentimento de negação. Não, isso não vai acontecer, né? Não. Vai ser rápido, né? Primeira coisa que a gente faz é negar. Quando tem uma mudança na organização, a primeira coisa que a gente faz é negar. Vamos implantar home office. Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente nega, né? Aqueles que não estão engajados, a gente nega. Não tem engajamento, eu nego. Primeira ação que eu faço. Essa negação, ela é um instinto pessoal de sobrevivência, né? Por quê? Quando acontece uma mudança na organização, o primeiro sentimento que eu tenho é um sentimento de luto. A gente chama de luto organizacional, né? Na gestão de mudança organizacional, a gente vê muito isso. Então, o primeiro sentimento é o sentimento de luto. Quando a gente não faz nada para comunicar bem essa mudança, para fazer com que essa mudança ocorra da forma correta, quando a gente não faz nada, essa mudança ela vira um caos. E esse luto organizacional gera em mim, por instinto de sobrevivência, um sentimento e uma ação. Um sentimento de incerteza e uma ação que se chama sabotagem. E aí eu começo a sabotar o projeto porque eu não sei para onde vai dar. Eu não sei que caminho seguir, eu não sei para onde vai, ninguém me comunicou nada. Então a primeira coisa que eu faço é sabotar. Como é que eu saboto uma iniciativa, por exemplo, de transformação digital? Eu viro para o colega que está do lado e falo assim, ó, não vai dar certo. Tenho certeza que não vai, já tentaram fazer isso antes. Não vai dar certo. Aí eu viro para outro coleguinha do outro lado e falo assim, ó, contratar aquela consultoria lá da outra vez. Não te falei que não deu certo? Não deu certo. Ih, não vai dar certo agora. Da outra vez, ó, agora estão chamando essa tal de via nuvem. Quero ver se resolve o problema. Mas, ó, já vi tudo, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que a gente faz é negar.
tá? Negar e sabotar quando isso não é bem feito. Então eu preciso gerenciar bem essa mudança para que as coisas ocorram da melhor forma. E aí, quando eu tenho clarificado e os benefícios que isso vai gerar, eu falo assim, opa, peraí, ah tá, então pode ser que isso dê certo. Cara, não é que isso é bom? Cara, se fizer o que eles estão prometendo, isso é bom. Então, peraí, o que eu posso fazer para que isso dê certo? E aí, o meu sentimento, a minha ação, ela vai modificando, tá? E aí, quando eu estou num time, e esse time tem um propósito, ele tem um sentido, ele vai ao encontro com aquilo que eu acredito, aí eu me engajo nesse time. Né? Se a gente pegar um time de futebol, por exemplo, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do time de futebol? É ganhar, né? Fazer gol, ganhar. Esse é o objetivo dele. Se cada um que está ali naquele time não faz a sua parte, o zagueiro no seu local, o meio de campo no seu local, o atacante no seu local, o goleiro no seu local, o técnico no seu lugar, a galera do banco no seu lugar, a torcida no seu lugar. Se cada um não faz o seu papel, não desempenha bem o seu papel, o time ele não chega no final. Então todos estão imbuídos, não com as mesmas atribuições, mas eles estão imbuídos com o mesmo propósito. O mesmo propósito que vai ao encontro do meu propósito, ele faz com que as pessoas se engajem. Por exemplo, vamos todos para o home office. Meu Deus, vai ser um caos, eu não vou mais conseguir imprimir nota fiscal, eu não vou mais conseguir imprimir nada, eu não vou mais conseguir falar com ninguém. Não, peraí, vamos lá, calma. Vai dar tudo certo, por quê? Você vai ficar em casa, você vai conseguir ter mais segurança, você não vai sair de casa, você vai ficar mais seguro, você vai conseguir ficar com a sua família, você vai conseguir ficar perto da sua família, você vai comer em casa, você vai começando a encontrar locais, você vai começando a encontrar motivos, começando a encontrar sentido naquela transformação e que aquilo realmente isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Não à toa, a percepção que estamos tendo é que estamos trabalhando mais no home office, não é isso? E estamos entregando mais. A gente tem aproveitado melhor o nosso tempo em casa, né? Não à toa a gente tem utilizado eu pelo menos tenho utilizado várias técnicas e métodos de produtividade individual, né? Que tem me ajudado muito a dar produtividade, a melhorar as minhas entregas. E isso é muito bom para a gente, né? Para a empresa, para o país, quando a gente consegue aumentar a nossa produtividade. Agora, é necessário que o meu propósito ele esteja muito no sentido do propósito daquela transformação, né? E é aqui que eu quero falar de engajamento com vocês, e aí eu posso entender engajamento, por exemplo, vamos falar de indicador, como é que eu meço engajamento? Tá? Completamente intangível. Mas se a gente estiver falando de engajamento como indicador, ele é basicamente a taxa de envolvimento que as pessoas têm em determinada iniciativa. É a taxa de envolvimento dela, o quanto ela está envolvida naquilo, o quanto ela se dá naquilo, o quanto ela não só faz, mas ela influencia outros, ela fala bem do projeto, ela vende o projeto. O quanto essa pessoa está engajada é o quanto ela está envolvida. Se a gente pegar Instagram, por exemplo, a maioria aqui tem Instagram, acredito eu, né? Instagram, né, redes sociais, fala-se muito de engajamento. Se você pegar no Instagram, olha, já vou dando dica de Instagram para vocês, hein? Se você pegar no Instagram, ele aparece 4 símbolos, né? O de curtir, comentar, nessa ordem. Curtir, comentar, compartilhar e salvar. É isso? São os 4 ícones que tem lá no Instagram. Além disso, em cima tem o direct, né? Que você pode conversar com a pessoa. A taxa de engajamento, o cálculo de engajamento do Instagram, ele faz a ordem reversa. Primeiro é o direct, depois o salvamento, depois o compartilhamento, depois os comentários e as curtidas. Então, se você tem muita curtida, mas não tem ninguém te mandando direct, seu engajamento é baixo. Se você tem muita curtida, mas não tem ninguém te salvando os seus posts, seu engajamento é baixo. Se você tem muita curtida, mas não tem ninguém comentando ou ninguém compartilhando, seu engajamento é baixo. Na vida real, na sua iniciativa lá no projeto que você vai fazer de transformar tudo para a nuvem, não é diferente.
Tá todo mundo falando do seu projeto, mas ninguém está comentando, o engajamento é baixo. Se você não está comentando sobre o seu projeto, sobre este projeto, com os demais coleguinhas da empresa, seu engajamento é baixo. Se você não está compartilhando, ou seja, se você não está não só comentando, mas você não está vendendo, você não está fazendo barulho com aquela iniciativa, seu engajamento também é baixo. Se você não está acreditando naquilo ao ponto de você se doar para aquele projeto, seu engajamento é baixo. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos essa analogia do engajamento? É o quanto eu estou envolvido. Agora, eu quero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês o seguinte: o que engaja vocês num projeto? Porque você fala assim, isso é tudo bonito isso que você está falando, mas eu quero ver lá na minha empresa, né? Eu quero ver lá na minha empresa, você não sabe o que acontece lá na minha empresa. Então eu quero saber de vocês o seguinte: o que engaja vocês em uma iniciativa de transformação? Entra aí no mente.com. Eu vou colocar aqui porque vai aparecer para a gente uma nuvem de palavras. Olha só, 22 pessoas já comentaram. O que te engaja em uma iniciativa de transformação? Fala para mim, em 2 palavras, o que te engaja? Vontade. Desafio também me engaja muito, Mônica. Me engaja muito. Ó, quanto mais as palavras são iguais, mais ela vai se juntando no centro e aumentando a fonte, tá? Tá brigando ali, né? Vontade, agilidade e desafio. Então, os 3 brigando ali. Escreve lá, Dayana, lá no Mente, senão não vai aparecer na nuvem. Agilidade, né, Dayana? Também me engaja muito, sabe? E é muito importante a gente ter o conceito de agilidade claro, né? Quando eu falo de agilidade, por exemplo, tem muita gente que confunde agilidade com velocidade, né? A velocidade, ela está dentro da agilidade, mas não significa que agilidade significa velocidade. É bom, eu vou deixar claro aqui para todo mundo o conceito de agilidade. Por exemplo, você está no 20º andar de um prédio, eu pego sempre esse exemplo do professor Barbieri, que eu adoro esse exemplo. Você está no 20º andar de um prédio que está pegando fogo. Qual é a forma mais rápida de você chegar no térreo? A forma mais rápida de você chegar no térreo é você se jogando do prédio, né? Só que não é isso que a gente quer. A forma mais ágil de eu chegar no térreo vai ser a forma mais efetiva, ou seja, a forma mais eficiente, mais eficaz de eu chegar no térreo com todo mundo vivo, né? Esse é o objetivo. Então, a agilidade ela está muito mais significativa para o que é efetivo, né? Para o que é efetividade, do que é velocidade. É muito importante a gente ter isso muito claro, porque quando a gente fala agilidade, às vezes as pessoas falam assim, eu quero agilidade porque eu quero que as coisas sejam feitas, caiu no senso comum, né? Mais rápido, para eu fazer. Não, não necessariamente. Ela também é rápida, mas ela é rápida porque as pessoas estão tão engajadas e o foco é tão no resultado que as coisas conseguem ser mais rápidas, a gente consegue diminuir velocidade, diminuir morosidade no processo, né? Então vamos lá, desafio tá sim, né? O que tá ganhando, né? Já 51 pessoas, 53. Então, olha que interessante. Esse grupo que está aqui, eu acredito que tenha gestores também assistindo isso. E é muito importante os gestores assistirem isso, tá? Desafio está aqui, né, como maior, mas assim, batendo ali com vontade, agilidade, mudança, né? Desafio, ele tem sido um grande fator que motiva a gente, porque atua aí no lado psicológico, né? Quando a gente é desafiado, isso mexe com o nosso ego, né? Isso mexe com a nossa capacidade. Poxa, é um desafio, ou seja, eu vou conseguir, eu vou alcançar esse desafio, eu vou vencer.
né? O desafio está muito associado a vencer. Então, o desafio ele consegue muito nos engajar, né? Então, você que é gestor, por exemplo, como é que você vai falar para o seu time? Você vai falar para o seu time, olha, gente, a gente tem uma iniciativa aqui que a gente tem que fazer e é isso, né? Muitos gestores fazem isso. Nossa, às vezes eu recebo e-mail, por exemplo assim, ó, vou escalar fulano para reunião, tá? Fulano, tal dia na reunião tal. Mas o que você vai fazer na reunião? O que eu vou fazer na reunião? Depois eu te falo. Que tipo de engajamento eu quero com essa pessoa? Nenhum. Né? Eu não estou preocupado em engajá-la. Eu estou preocupado em ordená-la. Então, quando você ordena alguém a fazer algo, não dá para esperar que ela cumpra com engajamento ou com motivação. Né? Não tem como esperar. Agora, quando eu falo para fulano, olha só, eu tenho um desafio para você. Tá? Fulano e ciclano, eu tenho um desafio para você. Você já usa um gatilho mental. Eu tenho um desafio para você. E aí você começa a trabalhar focado em desafio. Então, olha que interessante. Esse grupo aqui, ele se engaja muito com o desafio. Se engaja muito com agilidade, mudança e vontade. Então, são palavras-chave que vocês têm que colocar no dia a dia de vocês para engajar o time de vocês. E se vocês estão num time e querem fazer com que estejam engajados, né? Porque às vezes a gente está num time onde a gente não está engajado, né? Não está engajado. E eu quero me engajar. Eu começo a utilizar esses termos também com o meu gestor. Porque ao utilizar esses termos com o meu gestor, eu começo a mudar também o mindset. Emerson, mas não é tão fácil assim. Eu concordo que não é tão fácil assim. Mas se a gente não começa a mudar uma cultura, provavelmente a gente não consegue mudá-la depois. Então a gente precisa começar. E aí é o que eu sempre falo. Já que você está trabalhando nessa empresa, nesse local, e você não está pensando em sair, ou você está com medo de sair, então é melhor você ser protagonista dessa mudança do que você ficar a reboque e ser mandado embora depois, tá? Então, eu sempre procuro pelo caminho do protagonismo da mudança. Então, eu vou protagonizar a mudança, fazendo com que isso se torne um desafio e eu consiga gerar resultado através disso, tá? Não é fala motivacional não, gente. Pelo contrário, é uma fala realista. Porque a gente está no momento, né? Eu tenho visto tantas pessoas que estão perdendo emprego, gente boa no mercado perdendo emprego, gente que não está conseguindo se realocar, gente que está com medo de perder o emprego. Então, assim, ou a gente protagoniza a mudança, ou a gente começa a ficar para trás. Então, tem os dois vieses aqui. O viés do gestor que está aqui ouvindo, né? E depois você manda isso para o seu gestor também. Olha, assisti lá um webinar com o pessoal da Via Nuvem, com o Emerson. Então, assiste aqui sobre como engajar os times. Porque, às vezes, o gestor ele não tem esse mindset e ele não está pensando nisso, ele não está nem com tempo de pensar isso, né? Como gestor, nem sempre dá para a gente conseguir ter uma visão do todo, conseguir transformar, porque o gestor também está morrendo de medo, gente. Então, é preciso fazer um trabalho de parceria, tá? Motiva o seu gestor nesse sentido, use essas palavras. Eu queria fazer essa interação com vocês para entender deste grupo o que mais engaja, né? O que mais engaja esse grupo aqui, eu estou entendendo que é desafio. E o desafio ele tem esse viés muito bom. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Fiquem preparados, porque eu vou pedir de novo, tá? E aí, eu vou pedir para o Igor falar um pouquinho de um case, né, onde teve esse viés, né, do engajamento, né, Igor? Exatamente. Frequentemente agora, né, nessa nossa mudança de atendimento para uma forma remota de trabalhar e de implantar os nossos clientes, nós temos enfrentado aí diferentes comportamentos. E a gente separou alguns aqui que a gente encontra às vezes quando não há esse engajamento que a gente comentou nos slides anteriores. Então, frases como, com fulano não vai funcionar, porque ele não vai saber fazer. Ou do tipo, isso aqui no grupo não vai funcionar, porque nós não fazemos assim. Então, assim, por trás dessas frases, a gente chegou à conclusão e um aprendizado que esconde um pensamento de medo.
esconde um sentimento de medo por trás dessas frases, que é o medo da mudança, o medo de mudar a minha forma de trabalhar para um novo modelo. E esse medo de trabalhar, esse medo da mudança, a gente chegou à conclusão que tem um formato cascata, porque ele vai desencadear vários outros impeditivos que vai chegar no momento que o projeto pode travar. Então, o que acontece quando a gente se depara com o medo dos nossos clientes? Falta interesse nas ações, a nossa comunicação com ele e dele, com todo o time, fica ruim. Ele muitas vezes não comparece nas nossas reuniões. A gente acaba perdendo o timing do projeto, que isso para nós também é muito importante. Ele também faz esse trabalho de às vezes, minimizar os benefícios que o projeto vai trazer, então ele não enxerga os benefícios, ele prefere fazer esse trabalho de ficar, muitas vezes, criticando, então ele faz esse processo que é para justamente não ocorrer essa mudança no fluxo de trabalho dele. Quando o projeto atrasa, por exemplo, ele é esquecido pelos colaboradores, então, por exemplo, muitas vezes, quando um projeto atrasa, não segue o cronograma, a gente perde ainda mais o interesse geral dos nossos clientes. Esses são casos assim, rotineiros que a gente pegou e fez com que a gente mudasse, descobrisse novas técnicas de abordagem para melhorar essa nossa comunicação e a nossa entrega de projeto. Porque, querendo ou não, quem está prestando o serviço ainda fica responsável por toda a comunicação, pelo engajamento das pessoas mesmo, por despertar esse sentimento nos colaboradores. Ótimo, Igor, obrigado. E aí, gente, eu quero fazer uma outra pergunta aqui, né? Em 2 palavras, o que não te engaja? O que não te engaja em uma iniciativa de transformação? Vamos entrar lá de novo? Eu vou... cadê? Eu vou colocar aqui... O código acho que é o mesmo, né? 15, 23, 17. O que não te engaja? Eu já ia falar assim, o Emerson perguntando aqui, não me engaja. A burocracia já está aí grande. Olha, tem uma frase, tem um cara que é o Cristiano Ferri. Cristiano Ferri, ele é uma referência em gestão da inovação no governo federal. Cara top. A gente fez uma live, tá salvo inclusive no IGTV deles, depois vocês procurem. Cristiano Ferri. Eu estou entrando aqui no Instagram dele, porque ele fez uma postagem sobre burocracia que eu achei fantástico. Ele pegou uma frase do Ricardo Sandler, falando sobre burocracia. Ele fala o seguinte, olha, as burocracias são construídas por e para as pessoas que se ocupam em provar que elas são necessárias, principalmente quando desconfiam que não são. Cara, eu achei genial essa frase. Genial. Depois vocês procurem lá no Instagram, Cristiano Ferri. Cristiano Ferri, isso mesmo. Cristiano Ferri. Perfis assim que a gente precisa conhecer e seguir. E aí, cara, achei sensacional essa frase que ele fala, né? Porque às vezes a burocracia ela é criada para satisfazer simplesmente
uma falta de entendimento de uma pessoa. E ela mantém aquela burocracia para comprovar que aquilo é necessário. Então, ela cria e mantém para comprovar que aquilo é necessário. Não tem, eu acho uma coisa inútil, né? E aí tem uma outra frase muito utilizada também, que não há nada mais inútil do que você fazer de forma eficiente aquilo que não deveria ser feito. Se eu não me engano, é do Peter Drucker, se eu não me engano. E é verdade, não há nada mais inútil do que você fazer de forma eficiente aquilo que você não precisava fazer, né? Então, a burocracia, você vê, o que não me engaja? Burocracia. Olha só, o maior foco, né, desse grupo aqui é a burocracia. Aí chega o seu chefe, né, chega lá o gestor, falando assim, olha, a gente precisa fazer isso, mas para fazer isso a gente precisa enviar um e-mail para 3 caixas, para fulano, ciclano, ciclano. Ciclano vai mandar essa mensagem de volta para você, e aí você vai criando uma burocracia e fala assim, cara, não tem como engajar nisso. Não tem como. Então, ó, gestores que estão aqui nos assistindo nesse webinar, percebam o que esse grupo, que é um grupo considerável, temos 43 pessoas aqui, onde burocracia tem gerado muito problema. E olha só, falta de comunicação e desinformação. Você imagina, você passa uma demanda, mas não explica o que é, não fala para que é, e a pessoa vai descobrir sozinha. Desinformação, falta de comunicação, né? Chefe autoritário, né? E nesse período, então, que a gente tem tido de chefe autoritário, quando, na verdade, ele deveria entender que ele é autoritário porque ele não sabe gerenciar, porque ele não gerencia por resultado, ele gerencia por tarefa. E aí a tarefa, coitado, ele vai ficar cada vez mais autoritário, porque ele está sem a informação, ele está doido para saber o que você está fazendo. Está doido para saber o que você está fazendo com a câmera desligada. Mas ele não sabe, não tem como saber, né? E eu tenho recebido relatos de alguns colegas que tem gestores pedindo para você ficar com a câmera ligada 8 horas por dia, que é o seu ponto. Que tipo de engajamento você vai conseguir? Nenhum, né? Então aí a burocracia, a desinformação, falta de comunicação, chefe autoritário, falta de clareza, que se a gente fosse juntar ali com a falta de comunicação já ia dar mais um ponto ali, né? Isso tudo tem influenciado de forma muito negativa, né, as nossas iniciativas. Vou voltar lá para a apresentação, vocês podem continuar, depois eu vou disponibilizar o print aqui da nuvem de palavras, para vocês receberem junto com o material, tá? Aí eu te passo, tá bom, Priscila? Eu printo e mando para ir junto, que eu acho que é legal. Aí vocês, quando voltar para o novo normal, aí vocês imprimem, colocam assim naquele quadro de gestão à vista, falam assim, olha, o que não nos engaja, o que nos engaja. Se você tiver um gestor muito aberto à conversa, isso pode ser um baita insumo para você mudar a cultura, nem que seja do pedacinho que você trabalha ali na sua área, sabe? Quando a gente consegue gestores bacanas, que eu tenho certeza que tem gente aqui que tem gestor bacana, gestor focado em resultado, que está doido para engajar a equipe, só não sabe como. E aí você faz isso, entrega, manda, sabe? Isso também é uma ação de engajamento, ou seja, você está tendo uma ação de querer mudar uma situação na sua área, tá? Então, o engajamento dos times, percebam, o engajamento dos times não passa só pelo engajamento de cima para baixo, parte por um engajamento meu em querer que aquilo dê certo, que aquilo funcione, mesmo que eu não acredite. Então, eu tento de alguma forma, tá? E isso é interessante, a gente mudar esse mindset também, porque a mudança, ela não começa no seu gestor, a mudança começa na gente. A mudança começa em mim. Essa fala é muito motivacional, é muito cristã. Não é não, cara. Essa fala é super administração, super atual, super processo. Porque quando a gente fala assim, quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Aí eu falo, quem quer mudar? Todo mundo abaixa a mão. Então, assim, quem está engajado mesmo, né? Então, deixa eu partir para cá. Peraí, apontar para a apresentação. E aí, Igor, aí traz agora, né, assim, o que engajou a galera nas iniciativas, né? Um case de engajamento. Pô, a galera super engajada. A gente falou, né, do que não engajou, mas agora a galera super engajada. Exato. Recentemente, até, utilizando já um caso que a gente trabalhou agora, foi o caso do Grupo AB, que a gente até sinalizou aí no slide. O caso do Grupo AB foi 100% sucesso. É um trabalho muito a 4 mãos, assim. Ainda mais por a gente não ter esse contato mais, tudo fica um pouco mais complexo. Então, tem essa necessidade de ocorrer esse esforço das duas partes.
No caso do Grupo AB e no caso dos grandes sucessos que a gente tem nessa nova metodologia de implantação remota, é que quando nós levamos seu case Marcelo, ele comentou aí no chat, o Marcelo era o nosso ponto focal lá. O que nós identificamos, quando o nosso cliente leva realmente o projeto a sério, ele define ali cronogramas, tem um plano de comunicação, claro, tudo isso com o nosso apoio de enviar materiais, apoio de enviar vídeos, definir já o cronograma em planilha, mandar e-mails, copiar os diretores decisores em todos os e-mails dos nossos reportes semanais e diários, mandar e-mails para os próprios usuários, manter eles ligados totalmente ao projeto, a gente chegou à conclusão que isso engaja. Como isso engaja? Os sinais que a gente tem de engajamento dos nossos clientes. Quando a gente chega num treinamento, a gente escuta a seguinte frase: nossa, agora eu vou poder trabalhar do meu celular sem sair da minha casa? Ou frases do tipo: quando vamos começar a utilizar o sistema de vocês? Já podemos começar a utilizar assim que a gente sai do treinamento? Então, isso são sinais que o cara da ponta está muito engajado a utilizar. E o que isso traz de benefício para a gente? Primeiro, ele vai ser um transmissor dessa boa mensagem dentro da organização. Então, assim, se eu enxergo valor naquilo que estão me vendendo, se eu enxergo valor e benefícios para mim, eu vou querer compartilhar isso com as pessoas que estão ao meu redor. Então, uma boa comunicação nossa desde o início. Hoje em dia, a gente gasta até mais tempo fazendo alinhamento, envolve mais pessoas, apresenta, porque a premissa é: vamos deixar eles enxergarem o nosso valor de entrega e, a partir daí, nós teremos transmissores dessas mensagens dentro do grupo que vão chegar em lugares que a gente muitas vezes não alcança. Então, essa mensagem de valor vão chegar na ponta onde eu não vou apresentar esse sistema para esse cara. E ele vai ser um transmissor para o restante dos colaboradores. Então, esse é o principal fator: conquistar a confiança e gerar replicadores dessa boa mensagem de entrega de valor. Muitas vezes a gente gera casos que os usuários geram vontade de aprender o sistema, então eles têm vontade de ir, mexer, criar, e muitas vezes a gente gera essa liberdade para eles também, justamente até para deixar até mais engajado. Então, quando a gente enxerga esses benefícios do dia a dia, eles ficam mais interessados por esse uso do processo digital, até sugere melhorias para a gente, isso é muito bom, e isso só dá esse embasamento que eles estão 100% dedicados ao projeto, 100% atentos, 100% abertos a essa transformação digital. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Então, a grande sacada é despertar o interesse e fazer com que a gente conquiste replicadores dentro do grupo. O Marcelo até complementa aqui, dizendo que o engajamento deve ir de cima para baixo sempre, com o apoio total da diretoria. Exatamente, Marcelão, um grande parceiro nosso aí da Via Nuvem. E aí, se você quero engajar, quero alta. A gente tem um webinar que está gravado, tem um e-book também, né, Priscila? Falando sobre engajamento da alta gestão e agora engajamento dos times. Então, assim, agora você tem aí um bom arcabouço para criar insights para você poder engajar, né? Quer ver uma coisa simples? Coisa simples, né? Como é que eu vou engajar as pessoas da minha equipe? Primeiro, se eu não conheço a minha equipe, fica difícil engajar. Se eu não sei o que eles precisam, fica difícil engajar. Se eu não ouvi-los, fica difícil engajar, né? Então, assim, o ouvir o outro é algo muito importante. Vou dar um exemplo. 2 exemplos, aliás. Um exemplo é o seguinte. Eu fui no mercado, comprei um monte de biscoito, porque aqui as crianças gostam de biscoito. E aí eu olhei um biscoito e falei assim, cara, meu filho de 6 anos vai adorar esse biscoito aqui. Ele vai adorar. Comprei 4 pacotes desse biscoito. Cheguei em casa, ele olhou pro biscoito e fez assim. Aí eu falei assim, que foi, filho? Eu não gosto desse biscoito. Aí não comeu. Eu falei assim, caraca, gastei dinheiro à toa. Gastei dinheiro à toa porque eu sou burro. Porque se eu fosse inteligente, o que eu teria feito? Teria perguntado. Antes de gastar dinheiro, eu teria perguntado, o que você gosta? Qual biscoito que você gosta? E aí eu teria evitado um estresse, teria evitado gastar dinheiro. Ponto.
Teve um caso muito interessante numa premiação de uma empresa, uma grande empresa brasileira, fez uma premiação, ela fez um evento sobre inovação, tipo um hackathon, e ela ofereceu um prêmio no final, mas ela não falou que prêmio era. Ela deixou para falar o prêmio no final. E aí o prêmio no final era uma viagem para o Vale do Silício. Olha que legal, uma viagem para o Vale do Silício, bem interessante. Só que os ganhadores do prêmio, eles falaram assim, então o meu prêmio é eu ir fazer um benchmarking para eu trabalhar mais. Então, tipo assim, eu não queria ir para o Vale do Silício, eu queria uma viagem com tudo pago para minha família, sei lá, no Nordeste, ou no Caribe, ou qualquer outro lugar, mas eu não queria fazer um benchmark para eu poder trabalhar melhor. Qual o problema disso? Por que ele não... Aí ele deixou de se engajar. E aí muitas outras pessoas deixaram de se engajar nas iniciativas da empresa, por quê? Não ouviu as pessoas antes de propor uma... Caraca, poxa, mas eu estou te dando uma viagem para o Vale do Silício, mas não era o que eu queria. Então, assim, quando eu não ouço, quando eu não conheço, quando eu não sei, não adianta que eu não vou conseguir engajar. Então, eu tenho que ouvir as pessoas. Mas ouvir as pessoas é um saco. É difícil mesmo ouvir as pessoas. Mas quando eu não ouço as pessoas, eu não consigo engajá-las. Eu só consigo engajá-las quando eu as ouço. E eu consigo entender o que as faz engajar. Então, gente, não é ruim eu chegar para a minha equipe, não é feio, não me mostra falha. Pelo contrário, me mostra indícios de um bom gestor. Eu juntar a minha equipe e falar assim, o que engajaria vocês? Faz um Mentimeter. Ou então faz um papel, sabe? Aqui, ó, pega um papelzinho, eu sou do papel, pega um papelzinho, anota, pede assim, anota, coloca, joga ali, depois a gente vai pegar e ver o que engaja vocês, o que engajaria vocês dentro dessa iniciativa. E deixa as pessoas falarem, porque se você não conseguir atender a expectativa delas, beleza, você já baliza ali que você não vai atender a expectativa. Mas e se você consegue atender a expectativa? Se você consegue trazer isso para você, se você consegue trazer isso como algo positivo. Mas isso dá muito trabalho. Mas gerenciar pessoas dá trabalho pra caramba. Quem é gestor aqui que está no webinar sabe, gerenciar pessoas não é fácil. Gerenciar pessoas é difícil. Porque as pessoas, quando estão no momento de luto organizacional, ou seja, naquele primeiro ponto da mudança, o ato que qualquer pessoa tem de instinto natural de sobrevivência, depois de negar, é boicotar. Então, tudo que eu não quero na minha equipe, a gente boicotando. Então, para isso, eu tenho que ouvi-las. Eu tenho que inseri-las na mudança. Mas eu não quero fazer isso. Então, você vai ter sérios problemas de gastrite enquanto gestor. Porque você não vai conseguir engajar as pessoas na equipe. Né? Então, é importante, além disso tudo, você conseguir identificar esses perfis dentro dessa iniciativa. Quem são os patrocinadores da iniciativa? Né? Patrocinadores, a gente sempre está ligando ele à alta gestão. Mas dependendo do tamanho da iniciativa, o patrocinador, ele pode ser o seu chefe imediato. Ele pode ser um líder pequeno, dependendo da iniciativa. Então, quem é o patrocinador dessa iniciativa? Normalmente, o patrocinador dessa iniciativa, ele vai ser a pessoa com maior nível hierárquico do tamanho daquela iniciativa, ou do tamanho daquele processo. Né? Então, ele vai ser esse maior nível hierárquico. Então, eu preciso identificar quem patrocina, ou quem poderia patrocinar esse projeto. Quem é o patrocinador disso? Não vamos confundir com os influenciadores, tá? Que na maioria das vezes é muito importante a gente ter esse influenciador dentro da iniciativa. Quem é um influenciador? É aquele cara que ele conversa com o diretor, ele conversa com o chão de fábrica, é um cara que independente do seu nível hierárquico, né, da sua função, e às vezes ele nem tem função gratificada, né, ele não é um gestor, ele não é um líder no papel, mas ele é um cara que tem influência, ele fala com todo mundo. Então, esse cara, ele não é um patrocinador, mas é o cara que ele vai falar no ouvido de todo mundo. Ele vai conversar com o diretor sobre a iniciativa, ele vai conversar com o cara assim, e não está falando formalmente, não, é informal mesmo. É na hora do almoço ele está falando da iniciativa, na hora do... Eu já vi várias pessoas me relatarem, eu tive um professor, muito tempo atrás, que ele me relatava que a promoção dele se deu por conta de uma senhora que serviu café.
a copeira na época, a promoção dele se deu pela copeira porque ela era uma influenciadora. Como ela servia o chão de fábrica e servia o diretor, aí ela falava dele, ela falava das iniciativas dele, porque ela gostava muito dele, porque ele tratava ela muito bem, e ela falava dele para todo mundo. Falava para o diretor, falava para o chão de fábrica, falava para o outro, falava para o colega. Então ele percebeu que todo mundo conhecia ele, depois ele foi saber disso e relatou para a gente em aula. Todo mundo conheceu ele por conta dela, porque ela era uma influenciadora. Né? Ela falava, ela conseguia distribuir a informação. Então aproveita o influenciador para distribuir a informação boa, sabe? Agora, o pessimista ele é um cara que você não pode ter ele longe, né? Ele não é um cara ruim, é um cara às vezes desagradável de você estar perto dele, porque caraca, tudo que ele fala, ele só fala coisa ruim, ele só fala que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Mas espera aí. Então assim, ele é um cara difícil de lidar. Mas ele não é um cara ruim. Por exemplo, tenho certeza que tem vários pessimistas que já previram uma pandemia antes na vida. Ele falava assim, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Então, assim, é um cara que ele prevê muita coisa, é um cara bom para gerenciar risco. Bota ele para gerenciar risco na sua equipe, bota ele para gerenciar risco no seu projeto. Cara, dá super certo. Ele é um pouco chato, ele é chato. Mas, assim, todo mundo é chato, todo mundo tem um nível de chatice, né? Quando eu quero, eu sou insuportável. Todo mundo aqui, né? Quando a gente quer, a gente é insuportável, não é assim? O chato, ele não é quando ele quer, ele é chato de natureza, mas ele pode te ajudar a gerenciar risco. Ele vai saber exatamente os pontos que vai dar ruim no projeto. Ele sabe, ele tem certeza aonde que a digitalização dos processos vai dar errado. Ele sabe quais processos que não vai dar para digitalizar. Ele sabe quais processos que vai dar problema se for para a nuvem. Ele sabe, porque ele prevê desgraça. Né? Ele é o cavaleiro do apocalipse. Então, assim, é um cara que é importante ter perto, tá? Agora, qual a diferença do colaborador para o sabotador? O colaborador é aquele cara que quer, ele tá engajado, tá? Ele não vai ser o seu problema, a não ser que você tire dele a oportunidade de engajar, mas ele tá engajado, tá? Ele tá ali com você, não por medo, mas por propósito. Entendam, né? Uma coisa é eu me engajar numa iniciativa, me envolver numa iniciativa por medo de ser mandado embora, por medo de ter uma represália. Aí o meu engajamento, o meu nível de produtividade é baixíssimo, mas eu estou ali envolvido. Agora, quando eu estou engajado, envolvido por propósito, aí eu dou de mim, né? Aí eu dou da minha alma para aquele projeto, né? E quantos projetos a gente não dá da nossa alma, tem a nossa cara. As pessoas olham e falam assim, poxa, aquele projeto é do Emerson. Aquela iniciativa tem a cara dele, aquelas pessoas têm a cara dele, né? Porque você dá de si, né? Então esse é o colaborador, é o cara que quer colaborar. Agora, o sabotador é esse cara que a mudança não foi gerenciada para ele, não foi bem comunicada, ele não acredita e o instinto de sobrevivência dele é sabotar. Então vai ser o cara que ele não vai deixar, ele não vai querer, ele vai tentar contaminar os outros coleguinhas para dizer, aquele cara que lá no início eu falava, né? Fala assim, eu não falei que ia dar errado? Vai dar errado. Isso, vai dar errado. Já vi isso acontecer em vários lugares. Meu irmão trabalha na empresa tal, vai dar super errado. Lá deu errado, aqui também vai dar. É sempre assim, eles tentam fazer, mas não dá certo. Então, eu preciso ter cuidado com isso tudo, né? Agora, eu preciso identificar esses perfis para que isso me gere o quê? Bons resultados, né? Bons resultados do processo, bons resultados na equipe, e se esse projeto for bem sucedido com essas pessoas da equipe, com certeza essas pessoas também se engajam no próximo projeto, porque elas sabem que as coisas que vão acontecer, que a forma que você vai conduzir vai ser essa forma mais aberta, mais livre, mais focada em resultado e propósito, né? Então, que resultados a gente espera quando a gente vai digitalizar ou automatizar um processo? A gente está falando aqui de reduzir custo, e não estamos falando de reduzir custo assim, vamos reduzir custo, manda metade embora. Não significa que você vai reduzir custo com isso. Pode até reduzir custo, mas você pode cair totalmente em qualidade e produtividade. Não é esse o objetivo. Então, a ideia é reduzir custo da forma certa, aumentar a velocidade de entrega, diminuir erro, diminuir gargalo. Qual é o resultado que eu quero esperar com a digitalização e automação de processos? E aí sim, eu começo a engajar as pessoas, todo mundo neste mesmo propósito.
Não à toa, antes de toda iniciativa de transformação, a primeira coisa que eu faço é levantar os ganhos e as dores. Porque aí eu sei aonde está doendo e eu consigo prever aonde a gente quer ganhar e quanto a gente prevê ganhar com aquela iniciativa de transformação, né? Gente, era isso que eu tinha para falar, né? Que a gente tem para falar. Priscila, Igor, quiserem abrir para perguntas. Desculpa se eu cansei vocês. Imagina, muito conteúdo, muito interessante. É que a gente se empolga, eu me empolgo, começo a falar, me empolgo. De engajamento, então, que é um tema que eu adoro, tipo, né? Vou ver se o pessoal tem uma pergunta aqui. Me parece que ninguém tem dúvida. Bom, foi bem esclarecedor também. Ajuda. Vou ver aqui. Ó, a Leila falando, uma fã sua, Emerson. Emerson, muito bom, parabéns. Obrigado, Leila. Obrigado. Legal, massa. Eu vou deixar aqui também, ó, o meu Instagram, porque também às vezes, por exemplo, a gente está falando aqui, né? Você vai praticar isso lá na empresa e, caraca, tô cheio de dúvida. Então, todo dia eu abro uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, que é lá, consultoria grátis. Eu boto assim, consultoria grátis. Então, você pode fazer pergunta que eu respondo lá no Instagram também, lá nos stories. Hoje teve uma tão interessante que era assim, falou assim, olha, eu tô desempregado, meu marido tem uma concessionária, eu quero dar um up na concessionária, o que eu faço? Aí a gente vai dando umas dicas, ajudando as pessoas a fazer. Então, pode entrar lá no meu Instagram, que eu vou fazendo isso diariamente, tá? E a gente responde. Combinado. A Via Nuvem também tem vários outros clientes que já fizeram a transformação digital. A gente tem essa prática de fazer benchmark. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor em outra empresa, ou quais foram os desafios enfrentados, fazer um bate-papo com os locais do projeto, a gente está aberto. É só entrar em contato comigo, vocês têm meus e-mails, tem também os canais da Via Nuvem aí. E a gente vai trocando informações aí. Vamos ver o próximo tema. A gente sempre define com base na pesquisa de satisfação, que a gente vai encaminhar assim que finalizar o webinar. Então, vou pedir para vocês responderem com carinho, porque os próximos temas dependem do que realmente a gente quer conversar e bater papo. Então, por gentileza, respondam a pesquisa de satisfação. A gente vai encaminhar esse material por e-mail para vocês e todos os participantes vão receber certificados. Eu prometo que até o final da semana a gente consegue cumprir aí com o envio de todos esses materiais. A Andréa comentou aqui, a definição da diferenciação de gerenciamento por tarefa ou por resultado é perfeita. Realmente. Ótimo, que bom. Eu adoro essa diferenciação, né? Porque eu tenho visto de gente batendo cabeça, né, nesse período de home office, que é mais simples do que poderia ser, né? Sim. Eu acho que tem um chat aí também, alguém botou alguma coisa no chat, deixa eu abrir o chat aqui. Aí, em algum momento na automação do processo, BPM pode andar em conjunto com o RPA? Pode, claro. Você imagina o seguinte, o RPA, né, veio para robotizar aquelas tarefas que a gente perde tempo fazendo e a gente poderia dedicar esse tempo para fazer coisas nobres, né? Trabalhos de análise humana, né? Aquelas coisas que a gente consegue fazer no dia a dia, mandar uma mensagem, encaminhar um e-mail, preencher um formulário. Imagina preencher um formulário no papel, depois alguém passa para o computador. Não perde tempo com isso. Imagina você tem que contratar uma pessoa só para digitar formulário para você, porque está tudo no papel, não. Então, assim, anda muito com o BPM. Inclusive, o CBOC 4.0, que é a base de conhecimento de gestão de processos, pela BPMP, está sendo traduzida e ela traz muito sobre RPA, tá? Então, deixa eu fazer um jabá aqui. Depois entrem lá na BPMP Brasil, tá? A página do LinkedIn da BPMP Brasil, porque a gente está num processo de tradução do CBOC. Nós somos o único país que temos autorização para traduzir o CBOC. Olha só que legal. O Brasil é o único país que tem autorização para traduzir o CBOC. E aí nós estamos nesse processo e estamos com um processo de crowdfunding, que a gente está vendendo as cotas, né?
Então, assim, as pessoas que estão comprando estão patrocinando a tradução, porque é um processo caro, e vão ser as primeiras cotas vão ser para essas pessoas que estão contribuindo, e vai sair uma relação dos nomes de todas as pessoas que participaram do crowdfunding no próprio CBOC traduzido. Vai ser bem legal. Ó, RPA pode existir sem BPM? Cara, eu não acredito. Por quê? O BPM ele vai trabalhar na redução de gargalos, na formação e na criação de um processo melhorado, um processo otimizado. Se você vai direto robotizar um processo que está rodando na sua empresa sem melhorar ele, você pode correr o risco de robotizar um processo burro. E aí vai te dar mais problema do que solução. Em alguns casos, algumas empresas, eu vejo falar assim, aqui robotização não funcionou. A automação aqui não funcionou, gerou um gargalo. Não foi porque a automação não funcionou, foi porque você não melhorou o processo antes de automatizar. Estrangula, com certeza estrangula, entendeu? Você pode utilizar outras técnicas, né? Outras disciplinas que não BPM pode. Você pode utilizar Lean Six Sigma, por exemplo, para fazer redução de erro, pode, sem problema nenhum. A questão é, se você robotiza antes de você passar por um processo de transformação, de otimização do processo, você corre um baita risco de robotizar um processo burro. E aí você vai ter um robô burro, tá? Então, assim, é muito complicado. É sempre bom você otimizar primeiro e depois otimiza, engaja, depois robotiza. É assim que eu acredito, pelo menos, tá? Acho que foi tudo. Foi. Acho que eu respondi aqui. Ótimo. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. A gente se vê no próximo treinamento. Uma excelente noite para vocês e boa semana. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, pessoal. Priscila, tchau, Igor. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. Emerson. Valeu, Prazer Igor. estar com vocês. Tchau, valeu. Tchau, tchau. O prazer é nosso. Que pessoal massa, hein? Teve bastante gente nova aqui, sabia? É muito legal. O pessoal ainda está colocando aqui, ó. Muito bom, obrigado. Muito legal, foi muito legal, muito bom. O pessoal participou bastante, né, no Mente Matter. Essa dinâmica. Eu não sei se é Mentimeter. Mentimeter. Minha pronúncia em inglês é horrível. Essa dinâmica é ótima, a gente tem que adotar sempre. O pessoal consegue participar, né? Eu vou printar e vou mandar para você. Para mandar junto, né? Porque a gente tá fazendo e-book dos webinars. Acho que o pessoal gosta mais, assim, é mais rápido para ver o conteúdo. Legal. É isso, acho que foi bem legal, né? Acho que foi bacana. Bom, massa. Bom. Então é isso. Eu vou encerrar aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, Priscila. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.